Recentemente, o Pablo Marçal participou da sabatina da Revista Oeste. Tinha tudo para ser tranquilo, calmo, leve, até porque a Revista Oeste tem ali o seu viés parecido com o do Pablo Marçal, não é um jornalismo com lacração, com um viés totalmente ao contrário do Pablo Marçal. Só que sim, em certo momento, por incrível que pareça, teve uma treta entre Pablo Marçal e o repórter Piotto. E nessa mesma sabatina, Pablo Marçal também fala do Boulos, quer dizer, do Boulos, e fala também sobre algumas propostas. Mas o ponto principal, justamente essa treta que ele teve aí com o Piotto, é muito estranho, porque eles falam também de um tema que é justamente que o Pablo Marçal às vezes dá uma escorregada, que é justamente falar sobre o STF e Alexandre de Moraes. Nós vimos em alguns vídeos já que o Pablo Marçal ele meio que se esquiva sobre esse assunto. Mas vamos ver aí um bom pedaço da sabatina do Pablo Marçal na Revista Oeste. Vale a pena ver. Eu queria saber, o senhor falou agora do secretariado do Ricardo Nunes e tal, eu queria saber se o senhor já tem algum nome que vai fazer parte do seu secretariado. Como eu estou propondo uma política nova, eu não estou devendo cargo para ninguém. Não quis fazer coligação para não lotear a prefeitura. Né? Ano que vem vai ser o orçamento recorde da história de São Paulo, quase 120 bilhões. E você vota no 28, no dia 6 de outubro, que é o dia da vingança, você está votando em alguém que não deve nada para ninguém. O que nós vamos fazer? Eu vou chamar todos os partidos, eles vão fazer uma imersão comigo, vou voltar lá na Grécia Antiga explicando o que é democracia de verdade, despetizar a cabeça desse povo daqui de São Paulo, mostrar que a gente tem que servir o povo, que o povo é patrão no dia da eleição e cliente nos outros 1.460 dias. Os políticos, eles entram num processo de ludibriar a cabeça do eleitor com marketagem, e aí você vê, né? A marketagem faz o Boulos parecer alguém gente boa, alguém que até parece um homem honesto, alguém que defende família e defende tantas coisas que ele não defende. É assembleiano agora, foi para a igreja, tá tudo certo a vida dele por causa do marqueteiro. Você vê esses caras de esquerda tudo defendendo pautas que eles não acreditam. E aí está o detalhe, eu não tenho ciúme de poder, eu sou uma pessoa 100% desapegada, mas para trabalhar comigo, para servir o povo, vai ter que ser alguém apaixonado em gente, vai ter que provar. Vou abrir para todos os partidos, mesmo não devendo nada para eles. Por quê? Porque ninguém governa um negócio desse tamanho sozinho. E eu não tenho a pretensão de fazer isso sozinho de forma nenhuma. Na Inglaterra, existe um modelo de oposição que é o modelo sombra. O que é esse modelo? Não é um modelo que a oposição é inidônea, é uma oposição idônea. Eu vou convidar todo mundo de fato, só que eu já sei que de antemão 7 partidos políticos que não suportam esse progresso contínuo vão fazer o quê? Vão se abster de participar disso, que é os partidos de esquerda, esses mais radicais. E aí, o que eu vou fazer? Vai ter aptidão, todos os partidos vão mandar os nomes e a gente vai conhecer essas pessoas. E eu estou pensando seriamente em transmitir ao vivo essa imersão. Vai ser a imersão que eu vou convidar pessoas realmente que entendem de política, gente que quer o progresso da cidade de São Paulo. Eu vou chamar todo mundo para contribuir, não tem ciúme nenhum disso. Eu sei que o poder é como se fosse um bolo e todo mundo quer um pedaço. Agora, vencendo a eleição no primeiro turno, a gente não vai dever ninguém. Ou seja, ninguém vai mandar e vai falar o que tem que fazer ou deixar de fazer. Todos que aproximaram com esse objetivo, eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente fala depois da eleição, porque aí eu eleito, eu não preciso você mandar em nada, você vai contribuir, é diferente. Como jurista, o senhor acha que o ministro Luiz Roberto Barroso deveria cancelar a portaria do então presidente Toffoli, que criou o inquérito do fim do mundo? Essa alcunha foi dada pelo ex-ministro Mello. Porque esse país está sob o inquérito do fim do mundo e todo aquele monte de inquéritos que veio. Eu vou contar uma coisa para o senhor rapidamente. Eu nunca vi tanto político dizer que tinha medo de falar, apesar de eles terem, inclusive, um artigo constitucional, que além da liberdade de expressão, que é para todos nós, no artigo 5º, como o senhor sabe, eles têm o artigo 53, artigo 5º, inciso 4. Que dá, inclusive, inviolabilidade por quaisquer votos e opiniões. Mas não tem uma realidade. Essa é a realidade. Eu entendo o seu voluntarismo, é admirável, todo candidato tem isso. Eu cubro eleição há muito tempo. Mas eu tenho uma realidade hoje que nada passa pelo Supremo. Nada sai se não passar pelo Supremo. Vou dar um exemplo. Morador de rua aqui em São Paulo, ou lá em Rio das Pedras, onde eu nasci, no interior de São Paulo. A prefeitura não pode remover
de forma compulsória, porque é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que foi referendada pelo Pleno. O governo acho que tem 120 dias para encontrar uma solução. Uma decisão do Supremo que nunca se meteu nesse assunto, que diz respeito a uma ação que o prefeito tem que tomar. Como é que o senhor vai lidar com isso? Primeiramente, como jurista, eu preciso de uma opinião técnica do senhor. O senhor acha que o ministro Barroso deveria revogar aquela portaria do Toffoli que criou todo esse absurdo jurídico que nós estamos vivendo? Na verdade, o que a gente precisa é ter celeridade no judiciário, porque a grande tática que eu vejo do sistema judiciário hoje é prender as pessoas em inquéritos para usar isso para calar elas. Isso não é do Supremo, isso é de todo o judiciário. Eu não tenho nenhum medo de falar isso. Quando eu vejo que pessoas estão se posicionando, você pode pesquisar, tem um inquérito. Esse inquérito é uma barganha, isso é uma vergonha. Não só tem que colocar prazo final, mas precisa de dar celeridade. Duas coisas. Você pediu minha opinião de jurista. Sim. Minha opinião de jurista é, tem que ter prazo todo inquérito. Tinha que ter o prazo final, se não tiver... Sempre teve. Então, mas não tem. Isso, ou seja, então tem que invalidar o inquérito. O que está acontecendo? Está acontecendo vários, é minha opinião jurídica, está acontecendo vários atos nulos por não colocar fim num processo. Não existe um processo sem fim. Preciso tirar um ministro que abusa de autoridade, então, não é? se você precisa, tem que fazer o quê? Tem que fazer o instrumento. Não, ontem eu a Câmara... preciso, o país precisa. Então, chegou na mão de quem ontem? Do Pacheco, está na mão dele. Agora ele tem que ser homem para fazer o que os deputados estão falando. Mas eu posso começar pelo Barroso, ele pode simplesmente revogar essa portaria. Então, é o presidente da você corte. tem o número dele? Vamos ligar para ele. Eu tenho aqui, ó, vou achar o número dele rapidinho e vou ligar para ele. Podemos ligar agora, o que o senhor acha? Vamos pegar o número dele. O que isso vai mudar? O candidato à prefeitura mandar revogar? Você está no inquérito também? Não estou no inquérito. E também se eu tivesse, não é o problema. A questão vamos lá. Você pediu minha opinião, eu dei. Eu preciso das questões práticas. A questão prática é isso, eu tenho uma decisão do Supremo que interfere, por exemplo, na rua de São Paulo. Agora vamos para a segunda pergunta, então, que a primeira já foi respondida. Isso é uma questão, você já viu minha opinião, você pediu ela técnica. Sim. Agora vamos para a questão da cidade. A média para você tirar uma pessoa da rua é 7 vezes. Uma entrevista com abordagem, são 3 cenários. É rua, abrigo e emprego. Vou usar a arca do Felipe Sabará, que comprovadamente ela tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Tem uma lei aqui no estado de São Paulo sobre a agricultura familiar, que a gente tem que ter um percentual mínimo né, de pessoas que fazem a merenda escolar do estado de São Paulo. E a gente tem essas terras para isso e a gente precisa continuar nesse progresso que o Felipe Sabará começou aí, tanto na prefeitura como no governo do estado. E é por isso que ele está comigo. Antes do intervalo, né, candidato, na pergunta do Piotr sobre as interferências do Poder Judiciário. É justamente sobre isso que eu queria lhe perguntar. Sábado agora, dia 7 de setembro, o senhor esteve aqui no ato da Avenida Paulista, que tinha, entre uma das pautas, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dá para concluir, é correto dizer que, já que o senhor compareceu a esse ato, o senhor é favorável ao impedimento do ministro ou não? O 7 de setembro é o dia da independência. E aconteceu de forma vergonhosa, lá em Brasília. O Lula não tinha ninguém na rua, né? Pagou não, né? Deve forçar alguns servidores para participarem ali naquela avenida e ficar gritando. Foi horrível o que você fez ali. Lula, você sabe que você não tem um povo. Ao contrário do Lula, o Bolsonaro estava com o povo. Eu deixei bem claro, né, que seria uma surpresa, porque eu estava em El Salvador, não daria para chegar no horário, eu me esforcei ao máximo, porque a noite inteira voando. E aí eu cheguei às 15 horas, saí correndo dentro do aeroporto de Guarulhos, peguei um helicóptero, pousei na Paulista, fui correndo 5 quadras, infelizmente cheguei com o Bolsonaro falando obrigado. Nós temos mais de 200 anos de independência, mas não estamos independentes de comunistas, de ladrão, de ideologia de gênero, de abortistas, de gente erotizando criança na escola, de abusos do poder judiciário. Nós temos mais de 15 mil juízes nesse país e a gente tem uma parcela assustadora de juízes que estão comprometidos com causas e militâncias. A Corte Suprema está politizada e agora o candidato à Prefeitura de São Paulo não vai emitir opinião. Quem vai emitir opinião é o jurista Pablo Marçal. A Corte do Supremo Tribunal Federal precisa colocar um pé no freio e parar com essa politização que foi construída nesses últimos anos. Então, eu sou a favor de toda investigação contra qualquer ato. Nunca me coloquei contra isso. Eu sou um jurista e a minha posição é muito simples. Qualquer ato do Alexandre de Moraes e qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser apurado e investigado. E acabou. Agora, quem tem a competência para julgar isso é o Senado Federal, que eu vi que o Pacheco recebeu isso ontem. Agora, ele tem que ser homem para tocar isso. Eu duvido que ele, com tanto comprometimento que ele tem pessoal na vida dele, que eu acho que ele depende muito em favor do judiciário, eu duvido que ele vai fazer isso.
Então é simples, eu fui lá para prestigiar sim, nós somos um só povo, eu tô com vocês, eu fiquei assustado ali na Paulista, do tanto de gente que estava usando o boné do M. Eu nem ganhei, já estou gerando renda para o povo, tanto de gente que vendeu ali boné. Quero dar os parabéns para você que é empreendedor, tá de parabéns. Infelizmente, não deixaram eu subir no caminhão, não cobrei, tá? Não cobrei de ninguém o fato de não ter subido. Só que na hora que eu sou impedido de subir, a única coisa que eu precisava fazer é, ou eu podia ir embora, ou eu podia ir para os braços do povo. E aí eu fiquei mais assustado do que qualquer carreata que eu já fui. Eu subi no guarda-rei e não acreditei vendo aquele tanto de gente fazendo o M. Temos aí a confusão, uma pequena treta ali entre o Piotto e o Pablo Marçal, mas nada que se resolva depois, porque todo mundo ali tem o mesmo pensamento, apesar de, como eu disse, o Pablo Marçal às vezes meio que se esquiva sobre falar sobre o STF, sobre o Alexandre de Moraes, e ele coloca ali mais ou menos as suas ideias, ainda assim meio que se esquivando um pouco, mas eu até entendo um pouco o lado do Pablo Marçal. Eu não sei se você vê dessa mesma forma. O Pablo Marçal está evitando esse confronto direto com o STF, direto com o Alexandre de Moraes, porque sabemos que a todo tempo tentam caçar a candidatura do Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Um embate aí, uma crítica mais forte sobre o STF, uma crítica mais contundente em cima do Alexandre de Moraes, isso pode sim desencadear, né, a retirada da candidatura do Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Eu acredito que seja isso que está fazendo com que o Pablo Marçal evite um pouco o assunto. Acredito que ele tenha o mesmo pensamento que todo o povo brasileiro, mas ele está tentando jogar ali com as cartas que ele tem e fazer da maneira correta, da melhor forma para ele não perder essa candidatura, já que hoje ele lidera aí as pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, então ele sim é um forte candidato a ser o prefeito de São Paulo. Mas o que você acha de tudo isso daí? Você acha que o Pablo Marçal evita falar do STF justamente por conta disso ou teria algum outro motivo? Coloca aqui nos comentários. Vou pedir também para vocês curtirem aqui o vídeo, compartilhar esse vídeo em grupos e amigos e principalmente, pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação, todos os dias novos vídeos e informações. Até a próxima e fiquem com Deus.